Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Semana de renovação no Flamengo. O Flamengo vai se preparando já para o ano de 2023, já renovou o contrato, né? Inclusive divulgou do Filipe Luís, e esta semana, que é a semana véspera para iniciar a Copa do Mundo, como havia no planejamento do Flamengo, né? O Flamengo estava determinando isso, vem a renovação do Dorival Júnior. O empresário do Dorival Júnior chegou no Rio de Janeiro e já está na mesa do Flamengo, negociando e conversando. E que conversas são essas? O Flamengo planeja, junto com o Dorival Júnior, uma alteração, uma valorização salarial, tem tempo de contrato e gatilhos de uma suposta saída, né, de uma suposta quebra de contrato, seja pelo Flamengo, então caso o Flamengo, né, mande o Dorival embora, então tá lá, vendo certinho, averiguando quais seriam os valores, tudo certinho, e caso o Dorival receba um convite da seleção brasileira e ele tenha que quebrar o contrato. Então tudo isso está em pauta, tudo isso está na mesa, e é por isso que o empresário do Dorival Júnior desembarcou no Rio de Janeiro, e nesta semana o Flamengo, que tudo indica que havia se planejado na véspera da Copa do Mundo, já consiga ter essa renovação e já esteja tudo muito confirmado, tudo muito certo para a temporada 2023. Dito isto, Dorival quer seguir no Flamengo, o empresário do Dorival quer que o Dorival siga no Flamengo, o Landim, especialmente o Landim, quer que o Dorival siga no Flamengo, o departamento de futebol liderado por Marcos Braz quer que o Dorival siga no Flamengo e os jogadores querem que o Dorival siga no Flamengo. Então é fato que o Dorival vai seguir porque obviamente, é um desejo de todas as partes do grupo, departamento de futebol, de pessoas ligadas ao Dorival, ao próprio Dorival, à comissão, então ele vai seguir no Flamengo. O que muda? Dorival Júnior chega numa perspectiva completamente diferente. Dorival Júnior chega para resgatar um grupo, resgatar principalmente a moral desse grupo, um grupo desacreditado, um grupo desestimulado, um grupo desorganizado, um grupo que não havia se encontrado por dificuldades e por querer com o Paulo Sousa. Não se encontrou. Chega o Dorival Júnior e coloca o Flamengo no trilho. Agora é um Dorival que inicia, que tem uma oportunidade de iniciar um trabalho autoral. É completamente diferente. Inclusive tem treinadores que conseguem ter uma facilidade muito grande em ser um treinador de resgate moral, e tem treinadores que têm mais facilidade e preferem um início de trabalho. Por exemplo, Cuca. O Cuca, nos últimos anos, ficou muito claro que ele não faz questão nenhuma de ter pré-temporada, não faz questão nenhuma de iniciar um trabalho, ele não faz questão nenhuma de ter um trabalho autoral com aquele desgaste que, obviamente, há de uma pré-temporada, de passar por estadual, de iniciar um trabalho, de reiniciar um trabalho, não faz questão nenhuma. Ele prefere pegar e vai embora, vai no embalo. O Roger Machado deixou muito claro algumas oportunidades, inclusive ele deixou algumas portas fechadas, porque no futebol brasileiro é muito melhor profissionalmente, financeiramente. Tem muito mais oportunidade de mercado se você pega trabalhos no meio do caminho e vai seguindo. O Roger, inclusive, falou que não pegava mais, só pegava no início do ano, e com isso, inclusive, ele fechou muitas portas. Então agora o Dorival vai ter a outra experiência, que é a experiência de iniciar um trabalho. E aí, sem dúvida nenhuma, agora entra com um sarrafo muito mais alto. Muito mais alto. Por quê? Uma coisa é entendermos qual é a metodologia que o Dorival é possível ele fazer, a partir do momento que ele pega um time do Flamengo desfacelado e tem já comprovar resultado no próximo domingo. Logicamente, ele não tem muita coisa para se fazer. E agora, quando ele reinicia já conhecendo o grupo, que ainda fica mais fácil. E dentro disso, ainda tendo a chancela de títulos, entre esses da Copa Libertadores. Então isso facilita ainda o seu trabalho. Agora, sem dúvida nenhuma, a exigência, ela também é maior. Vamos à parte. Não pode, gratidão, porque vai ter esse papo. Não pode. Se o trabalho não correr e houver críticas, e elas têm que haver, porque é natural que tenha crítica, não pode, gratidão, porque ano passado, se o Dorival sentar no resultado, o trabalho não vai desenvolver. Se o grupo sentar no resultado que já fez com o Dorival, o futebol, ele é um esporte de alto desempenho, ele é um esporte de alta exigência, onde é necessário sempre otimizar. Esse é o caminho do futebol. É o caminho, principalmente quando você tem um início de uma temporada. Então, sem dúvida nenhuma, agora o Dorival ele vai estar num sarrafo de uma exigência muito maior. Por quê? Dava para se compreender,
por exemplo, agora o Dorival, ele vai ter muito mais, no início da pré-temporada, ele vai ter muito mais sessão de treinamento agora, para a temporada 2023, do que ele teve, eu posso afirmar isso, sim, com toda certeza, do que ele teve ao longo de todos esses meses que ele esteve no Flamengo, desde que ele pegou lá na véspera do Internacional. Você pode ter absoluta certeza, porque agora ele não vai ter a interrupção dos jogos, ele não vai ter a viagem, então ele vai ter uma programação cheia, né? Inclusive a galera da questão um pouco mais física, né, que trabalha com aquelas questões do morfociclo e tal, essa questão mais física, ela consegue fazer um trabalho cheio, de semana cheio, de preparação. O que ele não conseguiu desde que ele assumiu o Flamengo. Ele não conseguiu fazer isso, porque é impossível, né? É impossível com essa lógica que tem do domingo, quarta. Então ele vai ter uma condição diferente de preparação para essa equipe. Inclusive, quando ele chega no Flamengo, qual é a questão? Chega no Flamengo, você tem ali a sua maneira de jogar e não tem muita coisa não, amigo. Vai no papo, vai no vídeo, vai batendo palma e vambora. Essa é a realidade do trabalho do técnico quando ele assume assim, né? Vambora. Porque ele não tem tempo pra nada. Então, essa resposta que dá imediata, né, dos jogadores ao trabalho do Dorival e tal, vem mais por uma questão de gestão do Dorival e vem mais por uma questão dos jogadores de assimilação e vambora. Deles quererem vambora e as coisas funcionarem. Agora é diferente. Porque agora o Dorival ele tem um trabalho, ele vai poder realizar um trabalho, e isso dá um indicativo, inclusive, né, da sua capacidade, né, de iniciar um trabalho autoral, ou ele pode ser apenas um treinador de moralmente ele consegue, vambora, também tem treinadores especialistas assim, no futebol brasileiro há muito espaço para esses treinadores que conseguem, há muito espaço, ele vai conseguir. E o que muda muito na rotina deles com os jogadores? Todo mundo sabe que a gestão do Dorival, ela privilegiou com que todos os jogadores jogassem, que todos os jogadores gostaram da forma dele tratar os jogadores, o ambiente é muito bom, não à toa que todo mundo elogia a gestão do Dorival e tal. Agora ele tem um grande desafio, que inclusive os próprios, né, quando a gente fala com os jogadores, a gente fala com os profissionais da área, eles citam muito isso, que é o Dorival criar exercícios, criar dentro da sua metodologia, como ele pensa futebol, treinamentos que não caem na rotina, porque o jogador gosta de ser surpreendido, o jogador gosta da novidade, é igual um namoro. O Dorival namora, início do namoro tá tudo bonito, tudo legal. Próxima temporada, já vai começar aquele olhar meio as coisas, isso acontece. Então é uma forma também agora do Dorival tentar se reinventar com obviamente, com a confiança que ele tem no grupo, o grupo gostar dele é um passo à frente e sem dúvida nenhuma agora é mais desafiador pro técnico. Como todos os técnicos falam, ganhar é muito difícil, ganhar de novo é muito mais difícil ainda, porque entra muito, né, nesse ambiente, né, da gestão e também da motivação de novas mudanças táticas, o jogador ele acaba julgando, porque, pô, antigamente ele não teve tempo, galera, então assim, era aquilo ali, o pensamento do jogador, né, não teve alteração porque não tem tempo, galera, pra treinar gente. Pô, mas agora ele tá com aquele mesmo papo, tá com aquela mesma ideia, tá com... Cai, tem um prazo também de validade, o jogador ele precisa estar sempre motivado, o ambiente não é tão simples assim. E aí, naturalmente, né, essa renovação vai se encaminhando e isso, na minha opinião, vai acabar podando, né, alguns assuntos. Entre esses assuntos que a gente vê muito circular, é agora do Marcelo Gallardo, né, ex-treinador, né, do River Plate, se despediu ali porque houve, né, até então um boato, né, de que ele estaria disposto a trabalhar no Brasil, recebendo 2 milhões, etc, etc. Seria praticamente o dobro, né, do que recebe hoje o Dorival, por mais que o Dorival agora vai ter uma valorização, mas não vai chegar nem na casa do 1 milhão, né. Então, mas vamos lá. Aí o pessoal, o torcedor do Flamengo vem trazendo, na minha opinião, assim, sendo bem claro, o mais claro possível, eu acho que não adianta você trazer o Marcelo Gallardo, que é um cara que já mostrou diversas vezes que tem uma metodologia bem diferente da mentalidade dos seus chefes. Quais são os chefes do Gallardo? Não são jogadores. Por mais que no Flamengo o jogador também seja chefe de técnico, mas pensando de uma forma saudável, não é, né? Dentro do organograma, presidente, direção, os jogadores estão aqui embaixo. Mas no Flamengo as coisas misturaram muito. É claro que o Flamengo 2023 é completamente diferente, porque mudou alguns aspectos, sobretudo de liderança, mudou muita coisa, né? Referências, né? De lideranças no grupo. Mas, sinceramente, a forma com que o Gallardo pensa, inclusive dentro da sua equipe, com vários profissionais, assim, pra forma que o Marcos Braz pensa futebol, eu acho que não é compatível. E aí, se o Marcos Braz ignora, não vai valorizar o que esse cara pensa, sendo ele bom ou ruim, usando ideias boas ou ruins, ele não valoriza, ele pensa de uma forma diferente, há uma certa incompatibilidade. Essa incompatibilidade vai fazer com que
No primeiro par de resultados ruins, que vai acontecer, engana-se quem acha que não vai acontecer resultados ruins, vai acontecer resultados ruins de um treinador que vem de uma outra cultura no início de trabalho, que ele vai precisar fazer observações, etc, 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 etc. Já vai gerar uma desconfiança por não ter o respaldo, seja por desconhecimento, ou seja realmente por falta de identificação, que na minha opinião até passa por isso. Vai ter demissão, aí você tem que pagar multa, aí esse cara recebe 2 milhões, aí tem que paga um ano inteiro, aí a gente tá falando de, sei lá, hipoteticamente, 24 milhões que tem que pagar de multa por uma quebra de contrato. Então, sinceramente, pro Flamengo é bom isso aqui que o Flamengo tem feito. 2 técnicos por ano, chama o Dorival, já conhece o ambiente, manda embora o Dorival, aí vai um outro brasileiro, chama... Muito complexo, cara, é muito complexo, demanda muito conhecimento, porque o Marcos Braz, ele não tem enorme conhecimento, ele é um descrente de processo de futebol, né? Então eu acho que, sinceramente, pra realidade do Flamengo é isso mesmo e é a forma que é mais compatível com a ideia do Flamengo, né? Sem questões de metodologias muito complexas na cabeça deles, eu acho que nem entra, beleza? Forte abraço pra vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração, tchau, tchau.